Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Profissional Cast para semanalmente receber conteúdos com muita estratégia, com muita experiência e direcionamentos práticos de quem já conquistou coisas grandes. E nesse episódio de hoje eu falei o seguinte: eu preciso falar sobre negócios de um jeito sincero. Eu preciso fazer com que os empresários tenham a verdadeira visão sobre vendas, sobre marketing e sobre gestão, porque, infelizmente, a gente foi educado de uma forma que no mundo real talvez não funcione. E eu trouxe uma pessoa que é meu amigo, que frequenta a minha casa e que tem uma baita experiência em vendas. O título do livro dele é muito chamativo e é o tema principal daquilo que a gente vai falar hoje. Não venda produto, venda resultados. Moisés Ramos, seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Tá, eu estou muito feliz de estar aqui, Rodrigo Barbosa, de estar na sua casa, sendo seu inquilino, mas acima de tudo estar aqui do podcast, e eu estou feliz de ter dado tempo da gente chegar e fazer essa gravação desse episódio, né? Que não estava programado, mas Tem a gente anos, fez, né? anos. Talvez se tivesse marcado a gente não conseguiria. Gostou da estrutura do It's Flow? Gostei, o It's Flow, perfeito, viu? Parabéns aí, tal. Eu acho que o empresário podcast vai vir gravar aqui alguns episódios. Tem que vir, tá? Tem que Porque vir. de todos os episódios que eu já gravei, de todos os estúdios que eu já passei, a melhor experiência que eu tive foi aqui. E para trazer um convidado do seu calibre não podia ser diferente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá bom. De onde tu tirou não venda produto, venda resultados? Como é que foi essa sacada? Você que é mestre, professor, toda a experiência que você tem em gestão, em educação, de onde saiu essa sacada e falou o seguinte: não é para vender produto, é para vender resultado. Exatamente. Esse título basicamente veio do caminhar que a gente desenvolve, Rodrigo. Quando eu falo do caminhar, porque a gente não compra produtos e serviços, a gente compra a cura da dor. Fala mais sobre isso. Então, assim, quando a gente compra a cura da dor, a gente compra por necessidade, desejo e ganância. É por isso que o ser humano compra. E ele não compra produto, ele compra a transformação, o resultado, ele compra o que o produto ou o serviço vai fazer na vida dele. É tipo assim, deixa eu dar um exemplo. Mulheres vão ao salão de beleza pelo menos uma vez por semana. E pode estar chovendo lá fora, mas na hora que ela termina a escova do cabelo dela, ela balança a cabeça e faz, tô nova. Ela não comprou a escova, ela comprou o estado emocional dela. Porque lá fora vai chover e vai molhar o cabelo. Então, o que é que a gente precisa entender e compreender? E foi por isso que surgiu isso aí. Porque hoje não é sobre vender o produto. É entender que todo produto ou serviço, ele dá resultado. E o que as pessoas se encantam é pelo resultado do produto ou do serviço que você está oferecendo para o seu cliente. E é interessante você falou aqui, ó, necessidade, desejo e ganância, né? Tá. Essa é uma combinação que eu imagino que poucas empresas têm um olhar de oferta sobre isso, de promessa sobre isso. E a tua bagagem, eu imagino que você teve muitas experiências. Hoje você ajuda várias empresas, tem, na minha visão, um dos melhores movimentos do Nordeste, fazendo transformação nas empresas, que é o Lions. Como é que você percebe isso nos diferentes segmentos? Você deu o exemplo de salão de beleza, mas quais segmentos você já tem experiência ajudando as empresas a vender mais através dessa visão? Quando a gente compreende, nós empresários compreendemos que a visão que a gente tem do nosso negócio, acima de tudo, compreender quem é o cliente certo e entregar para o público certo o real valor e o real produto, a gente entende. Porque a gente não vende para todo mundo, tá? A gente vende para um público específico. Mesmo que a pessoa diga, para quem você vende? Não, todo mundo pode comprar de mim. Aí eu repito a pergunta, tá? Quem compra mais de você? Classe A, B ou C? E a pessoa vai me dizer, classe B. Beleza, seu público ideal é a classe B. Então, sua comunicação ela tem que ser gerada para a classe B. Muito bom isso, tá? Esse é o ponto que as pessoas precisam entender que, por exemplo, eu dou muito esse exemplo na minha palestra, né? Qual a diferença da palavra de graça para gratuito? Não tem diferença. Existe um público que gosta do de graça, mas tem um público que não gosta do de graça. Existe um público que não sabe o que é gratuito e que você tem que dizer que é gratuito, não de graça. Então, quando a gente entende do nosso público e quem escolhe o nosso público somos nós empresários.
A gente escolhe o nosso público. Agora, depois que escolhemos toda a estratégia, todo o contexto, tudo que for levado, é sim levado para o público específico nosso. E é por isso. Então, quando a gente entende desses 3 pilares de a gente vende por necessidade, desejo e ganância, porque tem muito a ver com o valor e o versus preço. E valor é o que eu compro, preço é o que eu pago. O valor é emocional, o preço é racional. Eu compro com a emoção e pago com a razão. E depois de 2 horas, tudo que eu compro eu me arrependo. Assim são as pessoas. Então a venda ela tem que ser pelo lado emocional, porque a gente compra por isso. Até porque 90% da gente agimos pelo inconsciente, 10% pelo consciente. É 90% pelo inconsciente e 10% pelo consciente. E aí, o que é que a gente tem que fazer para resolver que as pessoas comprem nosso produto, nosso serviço? Atingir o inconsciente delas. Como ser intencional e consciente para atingir esse inconsciente do nosso Trabalhando público? o lado emocional sempre, porque a gente vende e a gente compra pelas emoções. Até porque pagar o preço é racionalidade, não é emoção. Só que quando a gente quer, não existe barato e caro, existe o eu quero. E quando eu quero, eu arrumo o cartão de crédito do pai, da vizinha, da tia, de qualquer pessoa para comprar o que eu quero. Então a gente precisa só entender isso, que é achar o público certo, convencê-lo através da emoção que o teu produto, o teu serviço vai fazer sentido para ele. Termina valendo, ele termina comprando. Depois de 2 horas ele se arrepende. E é normal acontecer isso com o ser humano. Tem gente que sai de casa para dizer, vou para casa para desopilar, tem um África, vai só comprar. Compra e volta. Aí chega em casa e diz, para que eu comprei isso? Eu não precisava. As pessoas são assim. E aí é onde a venda está na emoção. Entendeu? Sabe? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu imagino que vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente. Porque geralmente a gente quer saber o caminho certo, né? Mas poucas vezes a gente para pensar onde é que a gente está errando. Na tua visão, onde os empresários mais erram na construção de marketing e no conceito de vendas para conseguir vender os seus produtos? Não conhecer o seu público. Ponto. É 70%. Quando você conhece quem verdadeiramente tem condição de comprar de você, você resolveu 70% da sua estratégia. Os 30 outros por cento é conteúdo e oferta. Esse é o erro hoje de muitos empresários, não conhecer e dizer que vende para todo mundo. E é muito louco isso, sabe? Porque quando a gente bota esse dado, que 70% deles não conhecem o público, tem o produto lá. Inclusive, a maioria dos empresários não compram seu próprio produto, seu próprio serviço. Quer só repassar, quer só vender. Ele não compra para ele. E esse é um ponto que precisa ser levantado. Porque se você compra teu produto, teu serviço primeiro, você vai entender as nuances, onde está errando, onde é que precisa melhorar, onde é que está o contexto, o que é que faz para convencer. Esse é o ponto que a gente tem que olhar. Então, assim, hoje o maior desafio mesmo, hoje é o primeiro, assim, porque tá, é o público. Se você sabe quem é seu comprador, você vai lá e vende para ele. Entendeu? Tá pensando em quê? Pode fazer as perguntas aí, que eu estou gostando de responder agora. Porque eu estou reflexivo aqui, porque eu observo o movimento da maioria dos empresários falando o seguinte, exemplo, eu quero vender essa garrafa de água. Eu penso primeiro na garrafa para depois pensar no público. Eu penso primeiro no produto, característica do produto, benefícios do produto. Aí aí esse produto vai servir para qual público? É isso que a gente tem que fazer. Mas é isso que tu acha que os empresários fazem? Não, né? Não. Eles não fazem assim. Eles fazem ao contrário. Tem o produto, joga para o mercado. É assim, joga ao vento. Quem quer, quem quer, quem quer. Não é mais isso hoje. E aí o processo comercial não está na tua mão, marketing está posicionado errado. Está inteiramente na sorte. Tu lucra na sorte. Benditamente na sorte. Lucra na Quando sorte. joga assim, tem esse produto, joga para o mercado, é sorte. Vamos ver o que é que cai. O que é que tu sabe hoje que há 10 anos tu não sabia? E que isso poderia ter acelerado ainda mais o teu negócio? Eu estou perguntando isso porque Repita a pergunta. O que é que você sabe hoje que há 10 anos você não sabia e que se você soubesse você teria resultado mais rápido? A minha missão. Não acredito que começou por isso. A minha missão. É sério? Por quê? Missão. Porque eu entendi minha missão há 5 anos atrás. Eu tinha certeza que seria alguma coisa técnica. Não, mas não é técnico.
Algum conhecimento, algum Mas, networking, alguma coisa assim? mas não é não, porque quando eu vinha com os meus resultados e quando eu compreendi que eu tinha que deixar o que eu estava fazendo para fazer uma outra coisa dentro do ramo empresarial, porque assim, eu tenho empresas, as empresas são tocadas, lógico, comigo e meus colaboradores tocam, mas não é sobre isso. É sobre a missão que a gente tem que ter. Então, quando eu entendi que Deus me deu a missão de transformar a vida de empresários, fazendo eles reconhecerem quem eles realmente são, para depois olhar para os seus negócios, aí o jogo virou. Aí é isso. Eu conheci minha missão. Depois que eu entendi minha missão, que é essa, e tá tudo certo. Como é que tu chegou nesse ponto? Tu fazia alguma pergunta errada? Foi alguma clareza específica? Teve algum episódio? Como é que isso ficou claro para você? Conversando com muitos empresários, em 90% eles têm o mesmo problema. Qual é? Espiritualidade e inteligência emocional que não tem para tocar os seus negócios. Não é sobre eu quero faturar mais. Beleza, eu te ensino a faturar mais. Mas é sobre a cabeça e sobre o lado espiritual. E que eu não falo muito sobre isso, inclusive. Mas isso é uma vertente muito grande que, se eles não tiverem integrados isso dentro do negócio deles, não vai prosperar. É interessante que eu vejo a gente conversando. A gente conversa muito sobre isso nos bastidores, né? Em Muito. ligações que a gente tem, em desafios que a gente tem, que a gente compartilha um com o outro. É verdade. Mas, de fato. Inclusive pessoas que eu gosto que ele não gosta e que a gente convive. Tá tudo certo, tá? Pessoas que eu defendo que eu gosto e que ele não gosta. Aí tá tudo bem. E o contrário também é Também é verdadeiro. verdadeiro, O contrário também é verdadeiro. Indo e voltando. O que Mas importa é a missão. eu te vejo falando um pouco sobre isso no palco. Mas isso não é para se falar no palco. Porque isso não vende. Isso não se vende. Por isso que eu entendi qual é a missão. Isso não se vende. Isso não é um produto. Não é um produto. Então ele vem para mim querendo faturar e a gente ajuda todo canto. Não só isso. E nos outros lugares também. Eu não posso usar isso para vender. Porque é a minha missão. E missão não é venda. Missão não é produto. Missão é viver. Entendeu, né? Quando você assume isso foi uma clareza que eu tive também, e ela ficou muito nítida comigo foi, acho que 21, 22 anos. Mas o que eu vivo hoje foi uma clareza muito mais vivenciada aos 27, né? Mas tem um peso muito grande disso. Mas eu também não entendi o que é que Deus quer de mim ainda, tá? Não entendi. Eu não sei. Eu só tô seguindo o flow. Cumprindo. Eu não sei. Se você pergunta para mim, onde é que você quer estar há 2 anos? Daqui a 2 anos? Aqui há 2 anos. Hoje eu perguntei ou foi perguntado hoje num podcast que também fui gravar um episódio de um amigo. E ele faz essa pergunta para mim. Onde é que você quer estar há 2 anos? Onde o senhor me mandar. Eu não sei. Eu não sei. Embora que eu sei o que eu quero, mas eu não sei onde eu vou estar. Por quê? Porque não sou eu. E aí é onde a gente entende, né? Porque os ambientes mudam, as amizades mudam, os processos mudam. Mas desde o momento que você se permite viver a sua missão e entender aquilo que eu entendi que meu foco é ajudar empresário, eu entendi isso, minha missão é essa. Transformar a vida deles. Através da educação. Mas existe um lado espiritual por trás. Mas foi assim que você foi transformado? Foi a Foi educação assim que te transformou primeiro? Exatamente, a educação. Como é que foi essa jornada? Aí vai ter 10 podcasts aqui de gravação para dizer qual é essa jornada. Mas, cara, a jornada foi, eu estava cansado, eu sou jornalista por formação, estava cansado, não via perspectiva e eu conheci aí esse mundo de mentoria, esse mundo, isso há 10 anos atrás, essa mentoria, nem existia esse nome mentoria. É recente, né? Existia treinamento, Existia treinamento, existia outras coisas. Eventos, cursos. Só vou para um curso. Aí eu conheci um cara que eu honro, que eu falo dele em qualquer canto, que chama-se Conrado. Ele grava aqui também, tá? Aí olha aí, um abraço, um beijo para Conrado. Um cara que eu respeito muito, que eu falo muito. E vim participar das imersões dele, né? Então, na imersão dele, aí comprei a mentoria dele sem poder, tá? Assinei os cheques, eles nem recebiam os cheques. Como é? Peraí, tu não podia, tu comprou? Eu não podia e comprei.
E foi Como dividido foi em isso? 12 parcelas. Naquele tempo, 2000, vamos dizer aqui, 2015? 2015, 2016. Mentoria, nem sabia nem que mundo era esse. Caríssimo. Se não me engano, parece que eram uns 15 mil reais. Era muito dinheiro, né? Caríssimo. Eu disse, eu não tenho cartão com esse limite, eu tenho cheque. Falei pra mulher e disse... Mas tu usa assim, essa conversa até hoje. falei pra mulher e disse, não tenho cartão, só tenho cheque e tá aqui meu talão. A gente andava com um talão de cheque no bolso pra mostrar que tinha dinheiro. Na carteira. Na carteira, era pra mostrar que tinha dinheiro. Aí ele fez, olha, eu gostei tanto de você que eu vou ver aqui e fazer o possível pra comprar, que você pague em cheque. Eu disse, tá bom, veja aí. E foi lá. E aí aprendi, saí. Já tinha uma agência de marketing. A gente tinha só 6 clientes. Aprendendo, criei o meu método. Desse método, a gente saiu de 6 clientes, saí para... No primeiro ano, a gente saiu para 20 clientes. E aí, botei o método em prática. Tenho esse método até hoje. O método MAR? Refinado. É o método MAR. Refinado até hoje. E estamos aí. Uma das nossas empresas aí com mais de 100 clientes. Atendendo o Brasil inteiro. Eu imagino que quem tá ouvindo a gente pode estar em diferentes níveis. Certo. Tem gente que tá começando o negócio, Tá. tem gente que tá refinando o negócio, tem gente que tá crescendo o negócio. Tu já passou por essas fases, ajuda empresários a passar por essas fases. De maneira prática, posso fazer uma mentoria ao vivo? Pode. Ao vivo? Pode. Passa a pergunta. Se eu souber, eu também sou muito simples para dizer, não sei isso aí não. Tá tudo bem. Deixa da tua frescura. Não, eu tô falando. Deixa da tua frescura. Eu tô falando. Não sei Vamos o que direto. Vem. Antes Vamos de direto. começar aqui, eu perguntei, o que é que tu vai perguntar para mim me preparar? Eu disse, okay. Na hora, ao vivo, vida real. Então, se eu tô pronto. começando o meu negócio, o que é que eu tenho que priorizar? Primeira coisa, você tá começando o seu negócio? Começando o negócio. Imagina que eu sou um empresário que eu tô começando o meu negócio. Primeira coisa, eu vou ser redundante mais uma vez. Achar o público. Beleza. Você tem que achar o público. Ah, eu tenho esse produto, beleza. Você não tem que ter produto para o público, você tem que ter o produto certo para o público certo. É isso aí. Produto mais barato ou produto mais caro primeiro? Produto para o público certo. Não importa se é mais barato, não importa se é mais caro. Por quê? Porque quando você acha seu público, ele não perde desconto, ele paga o preço. Lucro maior e escala maior. Aí vamos ver. Se você quer vender para público classe C, você vai ganhar na quantidade de venda. Se você quiser vender para a classe B, que é a classe mais compradora hoje do Brasil, é a classe B. É a classe que está querendo chegar na classe A. Ascensão, né? Está querendo chegar na classe A. E para ela chegar na classe A, ela está ali comprando e consumindo muito. Para estar igual à classe A. Não é? Então ela é uma classe mais consumista e mais compradora. Essa daí você vai ter margem mediana. E classe A é venda pouco e margem alta. Se eu já tenho um negócio, eu estou refinando esse negócio. Tá bom. Qual devem ser as minhas prioridades? Eu já achei o produto, já sei o público, eu quero dar um crescimento nisso. Tá, dar o crescimento. Aí vamos ao posicionamento. Tá. O que é que você vai comunicar sobre ela? E além de comunicar qual é a oferta, como você vai entregar, qual a experiência que esse teu produto ou serviço vai causar na vida do teu público. Porque não depende também se é classe A, B e C. Todas as classes têm que ter experiência. Tem que ter a experiência de cada classe. Hoje, o que faz manter o cliente com a gente é a experiência que a gente entrega para ele, através do nosso serviço, através dos nossos produtos. Quando ele compreende essa experiência, ele não larga de você. E aí é onde eu digo que ele vira teu fã, ele vira teu advogado, se alguém fala de você, ele vai lá e ele defende, e ele vira teu evangelizador, ele vende você para os outros. Por quê? Porque a experiência do cliente é o que vai fazer a empresa crescer. É o que ele passa com você. E as pessoas, às vezes, Rodrigo, têm uma ilusão muito grande, que é vender para um cliente diferente sempre. Não é esse jogo. Se você vende para um cliente diferente sempre, você aumenta de 10%, estourando 15%, 17% ao ano. Se você vende para o mesmo cliente várias vezes... Tá falando taxa de crescimento, 10 a 17. Para clientes diferentes. Beleza. Se você vende para o mesmo cliente várias vezes ao ano,
você aumenta de 30% a 40% sua margem. Então, o jogo está em você vender mais para quem já compra de você. E não em você ir querer sempre um cliente novo. Então, e aí bate muito no empresário de ter só um produto. Ele está perdendo de vender. Porque se ele entrega uma boa experiência, se os clientes dele estão satisfeitos com eles, ele pode vender outros produtos para esse cliente. É o que eu chamo de estante de produto. Uhum. Existem duas etapas. Existe a esteira de produto, que a esteira é você ter vários produtos para vários públicos. Vários produtos para vários públicos. É esteira. E tem a estante. Você ter ali vários produtos para aquele público. E aí você tem que compreender isso. Então, quem já compra, está feliz, ela compra de novo de você. E ela vai na tua jornada. Ela vai na tua jornada. Por exemplo, tem gente que comprou, que começou consumindo meu conteúdo, depois comprou meu livro, depois comprou a minha imersão, depois comprou meus cursos, comprou a mentoria e hoje eu sou sócio dele, na empresa dele. Então, é esse jogo. Então, a gente tem que ter uma jornada. O cliente, ele tem que ter uma jornada. E quando eu falo cliente, vou falar até uma dica aqui para você, tá? Cliente só é cliente quando ele paga. Enquanto ele não pagar, ele não é cliente. E isso é um drive mental que as pessoas precisam só entender, que já trata o outro como cliente, então não tem ali o... Quando você já trata o cliente, se ele ser cliente, você, de certa forma, não vai com tanta segurança e certeza que vai resolver aquela venda. Então você tem que ir, a gente costuma falar no Nordeste, né? Com sangue nos olhos, para dizer, eu vou fazer ele se tornar meu cliente. Uhum. E isso aí é o que eu ensino até o meu povo, a minha galera, dizendo assim, não pagou ainda, não é cliente, só é cliente quando paga. E para quem já está faturando bem, já tem um posicionamento legal, mas precisa alavancar muito o negócio. É. Qual game? Existem duas coisas quando trata desse assunto aí. Escala e escalonar. Beleza. Ele tem que escolher. O que os gurus falam na internet é, eu ajudo você a escalar. Sem tecnologia não escala. Só escala se tiver tecnologia. Agora, escalona, mas aumenta quantidade de venda, mas aumenta custo também. Uhum. Então, o que acontece muito, que as pessoas dizem que é escalonar na realidade. Porque escala é pouco, muita venda. Serviço pouco e muita venda. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Nubank, a gente não conhece o banco, nem onde é que está. Isso é escala. Tá? Agora, se você tem um produto tipo, até o nosso produto escala mentoria, não escala mentoria. Você escalona. Agência de marketing escala? Não, eu tenho uma. Não escala. Escalona. Então a gente precisa também não romantizar isso. Mas isso, inclusive, vende muito na internet. Duas coisas que vendem na internet que consegue pegar as pessoas é quando bota em escala e quando bota um negócio transição de carreira, que não existe, né? Transição de carreira. Eu considero que não existe. Por quê? Isso é o que o mercado faz. A gente não transiciona de carreira. A gente muda de fases. Todo ser humano muda de fases na vida. E aí a gente busca isso aonde? Na natureza. Quantas fases tem a Lua? 4. Então pronto, a gente tem fases. Aí o mercado coloca transição de carreira. Tá tudo bem, tá vendendo. Criou um nome Uhum. para um produto. Mas na verdade é o jogo, mais uma vez que eu falo, da espiritualidade que poucos sabem Sim. sobre isso. Se você pudesse, de todo o conhecimento que você tem, deixar apenas 3 conselhos para esses empresários que você já entendeu que é a missão deles, que é a sua missão, na verdade, é ajudá-los. 3 conselhos com todo o network que você tem, com todo o conhecimento que você possui, por todas as mesas que você já sentou, por todos os livros que você já leu, pelo livro que você escreveu. Que conselhos seriam esses? Conselho. Tá bom, até anotei aqui. O primeiro, não fazer acordo com seus princípios. Fala mais sobre isso. Não fazer acordo com seus princípios. Não tem o que falar mais sobre isso. Tem sim. Porque quando a gente diz, cara, exemplo é não fazer o que você sabe que é errado.
É seguir a linha. Por quê? Eu sou espiritualizado, não nego isso, você sabe muito bem. Então, o que que acontece? Se Jesus fala lá que ele quer a gente como amigo, que ele diz, se você cumprir o meu propósito, andar dentro dos princípios, seguir minhas leis, você vai sentar ao meu lado e eu vou lhe chamar de amigo. Esse é meu foco, querido. Quero outro não. Esse é meu foco, porque é nisso que eu acredito. Então, o que é que eu falo? Primeiro, não fazer acordo com os seus princípios. Segundo, servir. Terceiro, multiplicar o que você sabe. Dá exemplo de servir? Tá, servir é. Eu usava uma frase que eu não uso mais, tá? Mas eu usava muito essa frase. Dar de si sem pensar em si. Mas eu não uso mais ela hoje, não. Por que tu usava e deixou de usar? Porque primeiro eu tenho que pensar em mim, para depois pensar nos outros. Como é que eu vou pensar nos outros? Como é que eu vou servir aos outros se eu não estou bem? Eu preciso estar bem para servir os outros. A gente não, isso é balela. Se você, tô mal, vou servir ali. Não serve, pô. Não vai. Então eu até tirei isso do meu vocabulário. Eu usava muito essa frase, inclusive. Mas depois que isso já aconteceu comigo, pô, eu tô Não tá falando, bem e tá não, eu tô servindo? servindo? Não, não existe. Não tem como. Não tem como. É muito louco isso. Então, servir é servir mesmo. É você ir lá e servir ao outro. Servir ao outro com o que ele precisa. E é dando que se recebe. Agora, não significa dizer que eu servi aqui a Rodrigo e Rodrigo é obrigado a me servir. Então, Rodrigo não é obrigado a me servir, mas desde que eu não participe desse momento. O que é que acontece? Às vezes as pessoas, se forem servir pensando que aquela pessoa vai ter que lhe servir em troca, o servir não funciona. Não vale de nada. A intenção já não é boa, né? Já não é boa. Então eu sirvo, aí vem ela ali e me compra. E me serve. E tá tudo bem. Não é eu fazer por você e querer que você faça por mim. Não é esse jogo. Não é esse jogo. Acontece, mas ele não pode ser intencional nesse sentido. E olhe que de intencionalidade eu entendo um pouco. Mas a frase que me resume sobre intencionalidade é ser interessante sem ser interesseiro. Eu aprendi isso com um grande amigo, um mentor que eu já tive. Hoje um sócio grande que é Janguier Diniz. Eu aprendi isso com ele. É obstinado. A gente tem que ser interessante sem ser interesseiro. É ir lá, tal, que o universo traz. Então, assim, esse é o ponto. E o outro é multiplicar, porque eu acredito que quanto mais a gente multiplica, mais a gente aprende. Um jeito prático de multiplicar com a visão de empresário. Como é? Um jeito prático que Hã? quem está ouvindo a gente aqui pode multiplicar tendo essa visão de empresário. E ensinando o que sabe para os outros. Precisa ser Cara, não, cobrando? não tem. Hein? Não. Começa sem cobrar, inclusive, né? É. Mas pode doar, multiplicar, ensinar. As redes sociais estão aí para isso. Não é? O que as pessoas fazem hoje é ensina através da rede social, depois arruma e vende. Tá tudo bem. Esse é o jogo, né? Esse é o jogo que se pratica. Então, é multiplicar, cara. Quando a gente multiplica, e mais isso é mais um princípio também bíblico, né? Se você não publicar os seus talentos, você vai perder. Então, tem que multiplicar para abrir a mentalidade e vir mais. De todas as habilidades que você tem, qual foi a principal para você ter resultados muito milionários até hoje? Comunicação. Comunicação. Eu sei me comunicar muito bem com as pessoas. Sei me comunicar no silêncio e sei me comunicar na fala. E outra coisa, sei me comunicar no gesto. O corpo fala. E sei entender também a intenção do outro. Quando você conhece o outro, inclusive eu tenho um livro para recomendar aqui, O Corpo Fala. Comprem esse livro e leiam esse livro. Tu já nasceu com essa capacidade de comunicação ou tu desenvolveu? Tá, eu acho que a gente se desenvolve, né? Porque, assim, tudo vai do nosso lado criança, né? Nosso lado criativo, nosso lado criança. Até 8 anos a gente está na fase de desenvolvimento. O nosso melhor momento de qualquer ser humano é na fase infantil.
E às vezes acontece alguns trauminhas ali que a gente carrega até hoje, né? Mas quando você tem uma boa infância, você vai ser um excelente profissional. Um excelente profissional. Por quê? Porque o nosso lado criança é o nosso lado criativo. Criança é dono do mundo, pô. Ninguém manda nele. Quando a gente entende isso adulto, vai embora. Lógico, né? Dentro dos princípios e valores. O assunto está indo para outro rumo, mas pode voltar aí para os negócios. Mas está tudo certo. Até porque eu não costumo falar sobre isso. Mas é por isso que eu tô fazendo essas perguntas. Porque assim, né? Porque acesso tem duas formas, viu, também. Acesso a gente tem pagando e servindo, viu? E o quanto que os acessos que você desenvolveu foram importantes para esse desenvolvimento que você teve? O quanto? 1000%. E eu adquiri acesso pagando e servindo. Porque assim, existem duas formas, né? Ah, eu quero me conectar com fulano de tal. Paga. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar para ele. Arruma uma forma de servir a ele. Eu entendi também esse jogo. Eu entendi esse jogo. Você vê, eu saí do Nordeste, vim aqui só para servir. Passar 3 dias aqui, só servindo. E de livre e espontânea vontade. Entendeu? Aí tu fez o quê? Eu tava com hotel para ficar no hotel, né? Aí você fez, não, fica na minha casa. Você tá fazendo o quê? Servindo. Só que as pessoas não entendem isso. Não entendem esse jogo. Mas no ambiente que a gente tá, entrando no nosso nível de sinceridade que a gente tem fora microfone, a maioria das pessoas não faz isso com o coração, né? Não. E como é que tu sente isso? Total. Senti, eu já sinto no telefone. Eu já sinto no telefone, no coração. Quando eu vejo, vou não, querido. Deixei eu aqui mesmo. E é interessante porque das pessoas que eu conheço, você é uma das que mais tem capacidade de construir networking, que tem os contatos mais significativos a nível de nome, que nem sempre o nome é compatível com aquilo que as pessoas enxergam, né? A gente tem tido essas experiências, assim, em alguns cenários, mas como é que você desenvolveu, além da comunicação, eu acho que uma das grandes habilidades que você tem é a capacidade de construção de networking. É importante você falar sobre isso. Eu nunca falei sobre isso. Se você pegar meus contatos que eu tenho aqui, não tem preço. Não tem. Não tem preço. Mas, eu, mas assim, ele tá aqui. Mas eu também não vou soltar de aperreando nem de utilizando. Eu tenho. Se for necessário, eu uso. E tem um contato de muita gente. Tem um contato de gente que eu nem conheço, mas ó, quando você precisar, esse é o contato dessa pessoa, ela vai resolver isso para você. Mas é aquilo que você fala. A pergunta que você faz para mim, como é que chega nisso? Cara, é estando em ambientes, é mudando ambientes. Eu troquei minhas amizades, eu entendi que quando a mesa que a gente senta, que a gente tá lá com um copo vazio para ser preenchido, essa é a mesa que a gente tem que estar. A gente não pode estar numa mesa que a gente está ensinando. A gente tem que estar numa mesa que a gente está aprendendo. Eu vi isso. E eu ensino junto com outros colegas sentados comigo, vamos aqui aprender um com o outro. Mas a gente tem que estar com o copo sempre vazio. E para quem não entende, o copo sempre vazio é estar sempre disposto a receber informação. Porque o dinheiro que a gente não tem é pelo conhecimento que a gente não sabe. Peraí. Cada vez que você quer fazer dinheiro, é só ter mais conhecimento. Repete essa entendeu? frase. Repete essa frase. O dinheiro que eu não tenho, isso dá uns cortes, né, Rodrigo? O dinheiro que eu não tenho. Eu tô muito bem à vontade aqui nesse podcast hoje. A ideia é essa. O dinheiro que eu não tenho, o dinheiro que eu não tenho é pelo conhecimento que eu não sei. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu consigo fazer mais dinheiro. Por quê? Porque a mente, ela não desvê o que já viu. Né? E eu acredito, eu assisti um dia um podcast com o David Leonardo e nosso sócio Joel. E ele falou um jogo muito grande. Quando a planilha está ali, quando a conta não fecha, vem graça. Quando você acredita. Não é? Então, é muito sobre isso. É você não entender. Mas se Deus deu a visão, ele também vai cuidar e dar a provisão. A gente tem que compreender isso. A gente às vezes se desespera,
às vezes tenta ver algo diferente e dizer assim, tá, mas por que isso? Tá? Cara, se você anda dentro dos princípios e sua missão, quando você entende qual é a sua missão, e pasmem, eu acho que não chega a 30% da humanidade que não sabe qual é a missão dela, Que sabe, né? que sabe a missão Não, dela. a cada 10, nem 3 pessoas sabem a sua Não missão, né? sabe sua O missão. porquê tá aqui, Do o que é que tá porquê tá fazendo aqui. aqui, né? Eu acho que isso aqui é mais. Vou até estudar mais É sobre menos, isso. não? Menos isso aqui. Porque se eu tenho 40% das pessoas estão depressivas, 40% das pessoas estão ansiosas, eu tenho 20% das pessoas vivendo alta performance. Desses 20% que estão vivendo alta performance, 18% estão andando em círculo. E o restante está realmente desfrutando. É muito louco, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que entender. Por que as pessoas estão ansiosas? Por que as pessoas estão depressivas? E aí é onde vem espiritualidade e cuidar da cabeça, pô. Sim. Como fazer isso? Ah, como fazer o quê? Aumentar a espiritualidade e cuidar da cabeça. Basta querer. Basta querer. Basta querer. Querer e decidir. É muito mais. Tem gente que não acredita. Eu aprendi até uma frase, também aprendi isso com o Joel, e eu faço questão, né, de falar. Que a gente primeiro tem que decidir antes de acreditar. Então, quando a gente está assim, dessa forma que você fala, nós empresários que temos uma vida atribulada, é boleto, é folha de pagamento, é imposto, é tudo. Mas se você está com a espiritualidade estruturada e com a cabeça no lugar ali, não tem como dar errado. Você consegue viver. Até porque, assim, cara, a primeira guerra a gente já venceu, né? Que é a guerra do espermatozoide. No meio de milhões, Deus escolheu a gente. Mas existem os governadores que Deus escolhe para governar. Aí pensa que governar é beijinho, beijinho, tchau, tchau? Não, tem problema. E se ele fez que a gente fosse empresário, empreendedor para dar vida, dar solução, contribuir para que outras pessoas, e aí eu cito os nossos colaboradores que estão com a gente, é porque a gente tem uma outra missão. A gente tem uma outra missão. E aí tem gente que não nasceu para empreender e está tudo bem. Tem gente que não nasceu para empreender, tem gente que não tolera empreender e está tudo bem. Mas se a gente enxerga que a gente pode isso, a gente seguir. Eu assisti até outros dias, até outro dia uma parábola muito interessante, né? Você escolhe o que é que você quer ser. Você quer ser pastor? Você quer ser ovelha ou você quer ser o lobo? E não peça para eu, que senão vai ser um outro podcast aqui e eu não vou falar sobre isso, que o assunto aqui é outro. Mas é o que a gente tem que entender. Quando você sabe quem você verdadeiramente é. Você sabe por que as pessoas, os empresários, por exemplo, não estão dando tão certo quanto eles queriam? Porque eles não sabem quem eles são. Porque eles se acham incapazes de ser o que eles são. Eu digo isso porque eu vivo isso. Uhum. Não é? Eles precisam entender quem eles são. Quando ele descobre quem ele é, ninguém pega ele. É isso que o empresário precisa entender. Deixa eu fazer uma pergunta direta. E isso eu não vendo, tá? Pode salientar. Isso não é deixou produto claro? e não está à venda, tá? Você já deixou claro. Então, pronto. Tem 3 pilares que eu vejo você se posicionando muito e contribuindo muito com as pessoas. Sim, é o quê? Marketing, Tá. vendas e liderança. Você trabalha muito isso. Eu já te vi falando sobre esses 3 pontos. Tá. Por várias vezes com muita profundidade. Tá bom. Fazer um bate-bola rápido. Um direcionamento para marketing. Estratégia. Essa é a melhor palavra que define marketing. Lógico, sempre. A melhor palavra que define vendas. Dinheiro no caixa. Lógico. Não é? Não é não? É, pô. A melhor palavra ou expressão que define liderança. Tá. Gestão de si mesmo. Primeiro. Porque um líder, um gestor, ele tem que ver isso. E vamos incluir mais um aí, que é a gestão da empresa mesmo, sabe? Que são as pessoas. Eu defino liderança, defino gestão, pessoas. A gente tem que entender de pessoas. Sim.
Porque se a gente não entende de pessoas, a gente não consegue seguir, não. A gente consegue, não. A prosperidade, ela fica distante. Agora, quando você enxerga o ser humano que está ali, que pode comprar teu produto, que pode comprar teu serviço, que o teu produto vai transformar a vida dela, cara, não pega, não tem como. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, é muito sobre isso. Dentro desse contexto, eu falo assim. E se você fosse definir Moisés em uma palavra ou expressão, A qual seria? imagem e semelhança do Senhor. Não precisa dizer outra coisa. Se Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele, eu vou dizer o quê? Menos do que isso. De forma alguma. Inclusive, as pessoas travam. Quando você pergunta, quem é você, fulano? A pessoa, "Ah, tem que travar. Quem fala isso é Deus. Você é a imagem e semelhança dele. Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa dizer mais nada. Então, compreender isso, entender a missão. Agora, a gente está aqui para cumprir a missão. E aí, o que, é que as pessoas têm que fazer? Os empresários têm que fazer? É entender qual é a missão deles. Que outros dizem zona de genialidade, que outros falam meu momento. É isso. Entendeu? E uma palavra ou expressão para quem ficou assistindo o episódio até agora, que saiu aqui com visão de espiritualidade, visão de marketing, visão de vendas, visão de liderança, visão de gestão de si, visão sobre produto, visão sobre posicionamento. Em uma palavra ou expressão para quem ficou até agora, que precisa fazer o seguinte, ó. Acabei de ouvir esse episódio. Levei um monte de soco, um monte de tapa, um monte de reflexão. E eu preciso, a partir de agora, caminhar sozinho. Tá. Eu preciso conduzir a partir daqui. Beleza. Ousadia, conquista e multiplicação. São 3 palavras que definem, inclusive está na minha pulseira aqui. Ousadia, conquista e multiplicação. Se você é ousado... É aquela música? É, aquela música mesmo. É a música? É a O música. louvor? O louvor, é. Tu pegou o louvor? Peguei o louvor e me tocou e vai tocar quem tá perto de mim. Entendeu? Eu tô com a música agora na cabeça. É que eu não sei cantar. Entendeu? Então, assim, ousadia, conquista e multiplicação. Se você é ousado, você conquista. Se você conquista, você multiplica. É isso aí. E tá tudo certo. Entendeu? E no fim, Deus é e basta. Essa é uma frase de uma santa chamada Santa Teresinha. Deus é e basta. Quando você é igual o e tá tudo bem. Que as pessoas olham para mim e falam, e tá tudo bem, pronto. Quando você entende isso, tá tudo certo. Obrigado, tá? Rapaz, e é porque a gente não combinou nada, né? Mas foi no flow, né? It's flow, né? It's Flow. It's flow, né? É o nome do estúdio. É o resumo desse podcast. E literalmente a gente foi nessa vibe. No flow. Obrigado, tá? Obrigado pela tua amizade. Obrigado pela tua sinceridade. Tamo junto. Obrigado pelos aprendizados, pela troca que a gente sempre tem. Desafio quando a gente passa, a gente compartilha um com o outro. E é isso aí, a gente vai se ajudando. E eu tô feliz de estar aqui, tô feliz de ter vindo aqui servir a você. Gratidão por você estar na sua casa. Mas, acima de tudo, a gente tem que juntar mais essa egrégora e tem mais gente precisando, sabe? E é isso que nós, empresários, precisamos só entender. Tem muita gente precisando da nossa ajuda. Sim. Tem muita gente sem rumo. Tem muita gente sem rumo. E a gente precisa entender. E se a gente sabe qual é a missão, a gente só tem que cumprir. Dá trabalho? Lógico, nunca vai ser fácil. Mas a gente não pode confundir o fácil com o simples. Fácil é fácil. Mas também ela pode ser simples, desde que você cumpra o processo. O método, né, para ser mais técnico. Mas obrigado aí, gratidão pelo convite. Então aí. E o livro... Teu Instagram, pra galera achar o livro, te encontrar, saber mais de... Primeiro eu já quero pedir que você bote meu Instagram aqui embaixo para as pessoas me seguirem, tá? Vão lá, me sigam. Antes eu não pedi para seguir não, mas olhe lá, se o conteúdo for bom, siga, tá? Vai ser legal. @moisesramos.mr, tá? E o livro não é um livro qualquer, é um manual, você faz os exercícios nele, tem muita coisa legal. Que o que está aqui
nesse livro foi construído na pandemia. Sério? Foi construído na pandemia. Foi na pandemia que eu criei mais conteúdos. Eu disse, isso aqui dá um livro. E foi de onde tudo surgiu. E vai rolar um evento grande, né? Esse ano. Aí é. Um evento grande. Eu pensei que esse episódio ia ao ar lá em dezembro. Não. Vou fazer esse episódio sair ao ar rápido. Pois é, e tem um convite. Você que é do Nordeste, dias 28 e 29 de novembro, está acontecendo o Summit Paraíba, lá em João Pessoa. João Pessoa é, lógico, com respeito às outras, mas João Pessoa é a orla mais bonita do Brasil. É a cidade hoje que está aí, que está conquistando o Brasil. Então vai lá, 28 e 29 de novembro. Vai estar eu, Rodrigo Barbosa, certo? Vai estar Joel, vai estar Alfredo, vai estar outros amigos. Que a gente vai fazer o quê? Cumprir a missão. E a gente quer transformar lá a maior sala de aula do Nordeste para empresários e empreendedores. Vai ser. 2 dias. Vai ser, tá? Vai ser sim, eu creio. Vai ser. Eu vou estar lá e eu recomendo que você também esteja lá, tá? Não precisa ser só do Nordeste, não, pô. Não, pode ser do Brasil inteiro. Pode ser do Brasil todo, né? Pode, tá. Mas lá igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Mas obrigado, tá? Tamo junto. Deus te abençoe, Deus te use, cumpra mais a missão, assim que você faz na minha vida, que você faça na vida de milhares de pessoas, tá? Obrigado, tamo junto, irmão. E eu quero agradecer a você também que ficou até aqui nesse episódio. Presta atenção. Tu entendeu, né? Para de vender produto, pô. Começa a vender resultado. Para de complicar, começa a simplificar. Para de querer olhar para fora, começa a olhar para dentro. Para de querer olhar para frente, começa a olhar para o alto. Eu imagino que esse é um resumo super sucinto daquilo que foi esse episódio com o meu amigo Moisés e que você pode levar pra tua vida. Agora tem uma coisa, Moisés. Se tu ouvisse esse episódio, tu ia ficar só pra tu? Não, multiplicar pros outros. Não é assim, né? Ousadia, conquista e multiplicação, né? Tu já teve multiplicar. ousadia de ouvir até o final. Já conquistou um conhecimento novo. Agora tem que ter a multiplicação, pô. Não é assim? Exatamente. O contexto é esse. Multiplicar sempre para chegar a coisa nova. Então multiplica nos grupos de WhatsApp, multiplica com outros amigos empresários, multiplica com ambiente que você frequenta, porque é um conteúdo prático, um conteúdo direto e um conteúdo profundo. E que empresários, vendedores, profissionais que querem ter mais profundidade naquilo que fazem, têm que consumir esse conteúdo aqui de um jeito extremamente simples. Não é isso? Exatamente. Então, compartilha ele agora. Beleza? Um beijo pra você. Obrigado por conferir mais um episódio do Profissional Cash. E até a próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, com um novo episódio.